Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Frederico Curado, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Curado, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando pela primeira vez do quadro de resultados da Ultrapar. Como talvez vários se lembrem, há cerca de um ano nós tivemos nosso Ultra Day, lá no Hotel Unique. E naquele momento nós compartilhamos ali num formato diferente, inclusive com os presidentes de todos os negócios, um pouco da visão estratégica, né, para o futuro e também os planos de aprimoramento da nossa governança, também do nosso modelo de gestão. Nesses 12 meses, muita coisa aconteceu, o trabalho tem sido intenso e, aproveitando aqui o nosso call de hoje, minha ideia é atualizá-los um pouco sobre essas evoluções. Tá? Eu vou falar um pouquinho das empresas primeiro e depois falo mais da Ultrapar como um todo. Deixa eu começar pela Ipiranga. Na Ipiranga, o Marcelo vem fazendo um trabalho realmente muito bom de fortalecimento do time, da organização, um trabalho de redução de custos, uma proximidade maior, uma aproximação grande com a nossa rede de revendedores, atuando também na questão de modelo de precificação, e naquela visão que ele nos trouxe, né, de gestão dos negócios adjacentes com unidades de negócio com identidade própria. Neste ano, nós já estamos, a partir desse segundo semestre, gerindo esses negócios dessa maneira, tá? com management dedicado, gente com experiência específica nesses setores e também com responsabilidade P&L gerencial por essa unidade de negócio. Os resultados a gente começa já a vê-los, né, e bastante promissores. E a Ipiranga como um todo, ela vem se tornando uma empresa mais ágil, mais eficiente, mais competitiva. Essa é a nossa visão e é para isso que nós estamos trabalhando, né. Ainda, falando da Ipiranga, acho que vale destacar aqui a criação de um hub de inovação que foi feito e crescente uso aí de squads, contratação de cientistas de dados, para que nós possamos cada vez mais potencializar as ferramentas digitais e a Ipiranga se mantenha nessa vanguarda que ela sempre teve, né, no mercado em relação à inovação e proximidade com o consumidor final. Bom, vou falar um pouquinho de Extrafarma agora. A gente vem falando já há algum tempo, quer dizer, o Rodrigo, desde que ele assumiu há cerca de um ano e meio, um processo de turnaround bastante completo, bastante bem estruturado e competente. E essa geração positiva de caixa, para mim, foi um resultado muito importante. E ela não veio por acaso, ela é resultado de uma ação bastante concentrada em termos de foco em disciplina de investimentos, foco também na questão de capital de giro, foco nas despesas, evidentemente, né, e nos drivers de rentabilidade operacional e logística. Né. Varejo é uma gestão de múltiplas variáveis, todas com alguma contribuição, menor que seja, e dessa maneira que o Rodrigo vem conduzindo a companhia. Tá? Nosso foco na Extrafarma é, sem dúvida, antes de qualquer coisa, fortalecer essa companhia. Como vocês sabem, nós fizemos uma alteração importante na estratégia de crescimento, saindo de um crescimento bastante acelerado e disperso geograficamente para um adensamento naquelas praças onde nós temos mais competitividade. Nós estamos, inclusive, saindo aí de estados, né? Nós estávamos em 14 estados, estaremos com 11 estados até o final do ano. Essa é uma visão realmente de foco e de investimento, inclusive, na questão de infraestrutura logística. Tanto logística física, né, de centro de distribuição, abrimos em São Paulo há poucos meses aí um CD, vamos abrir um também no Maranhão, no começo do ano que vem, e investimento também na questão de infraestrutura de TI, uma empresa que triplicou de tamanho nos últimos anos e precisa, né, de sistemas. Nós estamos agora num outro patamar de infraestrutura em termos de informática. Então, todo esse trabalho gerou aí esse resultado positivo de caixa pela primeira vez e a gente vê certamente uma melhoria sequencial daqui para frente. Deixa eu falar um pouquinho de Oxiteno agora. As prioridades, né, que a gente até brincou no ano passado, 3 prioridades, né, execução. Isso continua.
Evidentemente, essa redução drástica que houve nos preços das commodities petroquímicas, né, do glicose em particular para nós, nos afetaram. Essa redução, acho que ninguém enxergou na intensidade que ela ocorreu. A Oxiteno vem reagindo de maneira bastante firme, no sentido de adequar seus custos, né, adequar a sua estrutura de despesas e custos para essa realidade, que é uma realidade que, claro, ela é cíclica, mas a gente não está contando com um retorno rápido desses preços. Portanto, nós temos que nos adaptar a talvez um período mais longo de 2, 3 anos de depressão de preço de glicose. Agora, a alavanca de valor, de criação de valor no Oxiteno, seguem sendo cada vez mais a busca de um mix mais rico em termos de produtos de maior valor agregado, né, as ditas especialidades químicas, e também a maturação da operação nos Estados Unidos. Nós tivemos ali uma troca importante de management no início do segundo trimestre desse ano, e, portanto, quer dizer, passados alguns meses já começa a ver também ali os resultados dessa alteração de gestão, né? Então, 2020 deve ser um ano de melhoria importante nessa operação americana. A gente acha que em 2 ou 3 anos, no máximo, nossa operação nos Estados Unidos deve atingir seu potencial máximo. Tá? Então, essas são as duas alavancas. Evidentemente, o câmbio vem sendo para nós um fator de um vento de cauda, uma coisa que vem ajudando os resultados, no caso específico da Oxiteno, né? Bom, deixa eu falar da Ultragaz um pouco. Essa companhia é uma companhia que realmente é líder em todos os aspectos, né? Líder de inovação, líder de resultado, líder de competência operacional. Esse resultado do terceiro trimestre, acho que é uma consequência disso, dessa cultura de inovação contínua, de melhoria contínua e excelência em execução, né? Nós temos aí duas perspectivas importantes em termos de futuro para a Ultragaz. Uma é esse fim do sobrepreço, do uso chama de empresarial, o uso em granel, essa diferenciação artificial que havia aí há alguns anos, que a Petrobras tem um compromisso de fechar essa arbitragem, né, essa diferença. Em março, nós já vemos na prática reduzindo significativamente, acho que em torno de 3% hoje. Isso aumenta a competitividade da Ultragaz no setor de pequenas e médias empresas e certamente é uma nova alavanca de valor para a companhia, né? A outra é essa possível privatização de ativos da Petrobras, em acesso, né, particularmente à infraestrutura da Petrobras. Em algum momento ela deve se dar nos próximos anos. Isso permitirá, portanto, que a gente tenha acesso aí talvez à importação e a outras fontes de matéria-prima, além da própria Petrobras, né? A própria privatização das refinarias também ocorrendo, liderado numa dinâmica melhor no supply chain e no custo de matéria-prima, né? Então temos também uma visão positiva em relação às perspectivas da Ultragaz. E finalmente, nossa última empresa para comentar, a Ultracargo, continua sendo líder dos players privados, né? No seu segmento de atuação. Ela vem se destacando, continua se destacando bem, tem um diferencial competitivo em flexibilidade e proximidade ao cliente, otimização desses ativos, né, que ela tem. Nossa visão é de continuar investindo nesse negócio. Nós fizemos aí um importante compromisso de investimento nessa concessão que houve no começo do ano no porto, lá em Belém, né, na região de Vila do Conde, e inauguramos agora as expansões tanto em Santos quanto em Itaqui, daquilo que a gente vinha já desde o ano passado construindo, né? A gente acha também que nessa visão futura de mercado downstream brasileiro, onde com a privatização das refinarias as cadeias tendem a se integrar, e o Brasil sendo estruturalmente um importador de derivados e um exportador de óleo cru, eu acho que a Ultracargo está bastante bem posicionada para oportunidades que surgirão nesse setor. Bom, fazendo uma pausa aqui agora, falando da Ultrapar como um todo, um pouco mais da visão de governança, para compartilhar com vocês.
A gente tem trabalhado bastante, né, nesses últimos 18 meses, muito do que muito esforço que a gente coloca nem sempre é visível, nem sempre gera resultado de curto prazo, né? Uma organização desse porte tem a sua inércia, né? Mas o que é fundamental é que essas ações elas vão solidificando, vão sedimentando os pilares para o crescimento e para a longevidade da companhia, né? Esse tem que ser nosso objetivo principal, né? A longevidade do empreendimento. Nós tivemos em abril, como vocês sabem, uma renovação bastante importante do Conselho de Administração, e eu destacaria nesse caso aí a criação dos comitês de assessoramento ao Conselho, né? Como em qualquer corporação, a estrutura de comitês agiliza bastante a gestão decisória do Conselho, né? No nosso caso, cada vez mais o Conselho da Ultrapar deve se concentrar em questões de alocação de capital, questões de estratégia de longo prazo, e nós temos realmente, no nível das empresas, a busca da eficiência operacional, dos resultados e do crescimento. Inclusive, nesse sentido, nós criamos nas 5 empresas conselhos consultivos. Não são conselhos estatutários, mas eles são conselhos bastante atuantes, com uma dinâmica bastante intensa, né, reuniões mensais, e com uma pauta e uma dinâmica, eu diria, muito semelhante à de um conselho de administração. O objetivo é realmente que nós tenhamos especificidade, foco, agilidade na gestão de cada negócio. Esses conselhos são formados, em todos eles, sempre tem 2 pessoas fixas, né, eu e o André Pires, e conosco 2 ou 3 pessoas que sejam especialistas no setor, né? Então isso traz também, inclusive, uma agregação de conhecimento externo para a organização, e assim, nós estamos praticando essa dinâmica desde o primeiro trimestre desse ano, e eu também acho que é um dos acertos que nós tivemos aqui em termos de agilizar nossa gestão e acompanhar e direcionar os negócios, né, de maneira mais tempestiva, de maneira mais ágil. Nós estamos em pleno ciclo de planejamento, né, para os próximos anos. Ano passado, talvez alguns se recordem, nós implantamos um novo processo de planejamento estratégico, ampliamos o horizonte de planejamento, passamos a integrar as visões dos negócios, passamos a ter uma visão de portfólio mais top-down, né, e não apenas a somatória das partes. E o orçamento deste ano, eu já vejo assim, um ganho de qualidade relevante em relação ao do ano passado, que é a primeira vez que a gente fez, também em parte por conta desses conselhos consultivos que têm nos ajudado aí a acompanhar os negócios e pensar o futuro dos negócios. Também tem que comentar um pouquinho com vocês outro ponto que eu acho que é super importante, que é a questão de gente, né, de talentos. A gente vem trabalhando bastante fortemente na questão de construir um pipeline de líderes empresários, né? Não só na diretoria Ultrapar, mas na diretoria dos negócios, nas gerências, nas coordenadorias, enfim. Um aumento do foco no tema criação de pipeline de sucessão empresarial. Nós temos trabalhado com 3 mecanismos, 3 frentes. Uma trazendo talentos de fora, né? Nós anunciamos recentemente também já no processo de aposentadoria do Catrane, que é o líder da Ultracargo, o Décio Amaral, se juntando a gente. Esse é o último exemplo de pessoas que nós estamos buscando no mercado para compor o nosso time, mas também promoção de talentos internos e também movimentações horizontais, que são importantes. Eu até chamo de crescimentos horizontais, porque embora não necessariamente uma movimentação horizontal represente uma promoção, a movimentação entre áreas diferentes, ou até entre empresas, em algum caso, é de grande riqueza para a organização e para o profissional, né? E tudo isso, gente, nós fizemos aí quase 45% de renovação dos 2 primeiros níveis da empresa nesses 18 meses. Parece muito, e é muito, mas tudo feito de maneira bastante transparente, planejada, respeitosa e construtiva. Então, eu acho que também essa é uma das alavancas que vai nos ajudar em termos de assegurar a longevidade da nossa companhia. E, por fim, só encerrando então essa breve retrospectiva, né? Queria comentar a criação do nosso Centro de Serviços Compartilhados, lá em Campinas,
Esse CFC, ele começa a operar em janeiro de 2020. A questão ali não é só a questão de redução de custo. Aliás, o driver principal não é esse. O driver principal realmente é uma mentalidade de prestação de serviços em excelência, que é uma evolução do que nós temos hoje. Nós temos hoje o que nós chamamos aqui de centro corporativo, né? Isso vai ser, portanto, migrado para um centro de serviços compartilhados, que é o prestador de serviço interno, com SLAs, com busca de realmente não só custos mais baixos, mas atendimento, ciclos menores, mais qualidade, etc. Então acho que é outro pilar administrativo relevante para a gente. Bom, vou passar a palavra para o André, para que ele possa comentar os resultados do trimestre com vocês e só lembrando que nós teremos o nosso Ultra Day, que nós comunicamos no ano passado que a gente passaria a fazer o Ultra Day nos meses de março, e, portanto, nós não teremos em novembro desse ano, mas em 5 de março, que é uma quinta-feira, espero estarmos juntos lá para falar do Ultra Day. E nessa oportunidade, aí sim, poderemos fazer aí um aprofundamento maior dessa visão estratégica e onde é que nós estamos, então, em termos dessa caminhada de recuperação. Tá? Então, com isso, eu passo a bola para o André. Obrigado. Obrigado, Fred. Bom dia, pessoal. Então, eu vou diretamente agora aos resultados do trimestre, começando pela Ipiranga, no slide número 3. A Ipiranga encerrou o terceiro trimestre de 2019, com volume em linha ao reportado no terceiro trimestre de 2018, reflexo de um crescimento de 4% no ciclo Otto, impulsionado pelas vendas de etanol, e de uma redução de 4% no diesel, com menores vendas no segmento de consumo. Sequencialmente, o volume vendido aumentou 10%, com crescimento de 7% e 14% no ciclo Otto e diesel, respectivamente. Nós encerramos o trimestre com uma rede de 7.151 postos, uma redução líquida de 35 postos em relação ao trimestre anterior, em função da não renovação de postos com baixo desempenho e também com baixa galonagem. Apesar da redução do número de postos, houve crescimento no volume do período, reflexo do aumento da produtividade por posto. Na unidade de negócio da NPM, encerramos o terceiro trimestre de 2019 com 2.386 lojas, uma redução líquida de 23 lojas em relação ao trimestre anterior, em função das iniciativas de aumento de produtividade e eficiência das lojas. Novamente, o foco é em qualidade ao invés de quantidade. E para acelerarmos o crescimento de forma sustentável, nós estamos estruturando a operação de lojas próprias por meio de um projeto piloto e devemos também implementar algumas lojas até o final do ano nesse modelo. Também estamos trabalhando com franqueados especializados para a gestão de lojas em postos de Ipiranga e de terceiros, além do modelo tradicional de franquia. Passando para a unidade de relacionamento digital, o aplicativo Abastece Aí manteve o ritmo forte de adesão e superou 10% de penetração nas vendas do ciclo Otto, enquanto o quilômetro de vantagens atingiu 32 milhões de participantes no terceiro trimestre de 2019, com uma penetração de 34% nos abastecimentos. Falando de despesas, houve uma redução de 10% no terceiro trimestre de 2019, como consequência das iniciativas de gestão para a redução de SG&A. Além disso, a melhora na qualidade na carteira de crédito dos clientes levou a uma reversão de provisões que também contribuiu para a redução dessas despesas. Adicionalmente, a Ipiranga também constituiu créditos extraordinários que contribuíram para o resultado. Com isso, conforme havíamos previsto anteriormente, o EBITDA cresceu 24% em relação ao terceiro trimestre de 2018, principalmente devido à melhora nas margens, redução nas despesas e melhor resultado na Icônica. O EBITDA unitário foi de R$ 99,00 por metro cúbico no trimestre. Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas corporativas, o EBITDA da Ipiranga foi de R$ 676 milhões no trimestre. Para o quarto trimestre de 2019, continuamos enxergando uma melhora na dinâmica de mercado. Além disso, esperamos que as iniciativas para otimização de custos e despesas contribuam para a continuidade da melhora dos resultados operacionais na sequência entre os trimestres e também em relação ao mesmo período de 2018. Falando agora da Oxiteno, no slide número 4, o volume de especialidades vendidos pela Oxiteno diminuiu 5% no terceiro trimestre de 2019, influenciado pelo desempenho industrial brasileiro ainda fraco e menor demanda na América Latina. O volume de commodities, por sua vez, apresentou queda de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2018, período em que as vendas de glicóis foram acima da média.
Já em relação ao segundo trimestre de 2019, vemos um crescimento de 6%, especialmente nos segmentos de agroquímicos e cosméticos e detergentes, devido à sazonalidade também entre períodos. Nos Estados Unidos, a planta em Pasadena segue em processo de ramp-up, ainda com uma contribuição negativa nos resultados em função dos custos fixos e despesas. Analisando o gráfico de preços internacionais, podemos notar a continuidade na queda nos preços do MEG e do eteno, mantendo o cenário de margens pressionadas de glicol. Dessa forma, o EBITDA totalizou 74 milhões de reais no trimestre, uma queda de 58% em relação ao terceiro trimestre de 2018, em função da diminuição das margens de glicóis e da redução no volume vendido. Na comparação sequencial, o EBITDA cresceu 91%, impulsionado pelo aumento das vendas em todos os segmentos. Considerando os ajustes do IFRS 16 e a segregação das despesas corporativas, o EBITDA da Oxiteno foi de 79 milhões de reais no trimestre. A dinâmica atual de margens pressionadas em glicóis deve permanecer nos próximos trimestres. Nesse sentido, estamos adequando a estrutura de custos e despesas da Oxiteno para minimizar os impactos no resultado, implementando iniciativas para otimizar o capital de giro e sendo mais seletivos na alocação de capital para preservar a geração de caixa operacional. Indo agora para a Ultragaz, no slide número 5, o volume vendido pela Ultragaz voltou a crescer no terceiro trimestre de 2019, com aumento tanto no segmento envasado quanto no granel, seguindo a recuperação do mercado observada no período. Um dos fatores que contribuiu para a recuperação da demanda foi a redução observada nos preços de GLP no trimestre. Essa queda foi mais intensa no granel, reduzindo o spread para o envasado e aumentando a competitividade do GLP em relação ao gás natural. Com isso, o EBITDA cresceu 9% na comparação anual, atingindo um resultado trimestral recorde de 174 milhões de reais, em função da melhora na margem bruta e maior volume de vendas. Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas corporativas, o EBITDA da Ultragaz foi de 186 milhões de reais no trimestre. As recentes reduções dos preços do GLP devem contribuir por uma continuidade no crescimento do volume vendido em relação a 2018, propiciando um ambiente mais favorável para a rentabilidade da operação. Passando agora para a Ultracargo, no slide número 6, o aumento de 2% da armazenagem média da Ultracargo no trimestre é resultado da maior movimentação de combustíveis, apesar da menor movimentação de etanol. Nesse trimestre, retomamos a operação de 84 mil metros cúbicos de capacidade em Santos, que estava paralisada desde 2015. Inauguramos em outubro a primeira fase de expansão de Itaqui com 30 mil metros cúbicos de capacidade. Essas adições de tancagem contribuirão para o crescimento dos resultados operacionais a partir do quarto trimestre de 2019. Em setembro, a Ultracargo assinou um acordo com o Ministério Público Federal no âmbito da ação penal no montante de 13 milhões de reais, como complemento ao TAC firmado em maio no inquérito civil. O provisionamento desse valor impactou o EBITDA da Ultracargo, que somou 36 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019. Excluindo esse efeito, o efeito do acordo, o EBITDA foi de 49 milhões de reais, um crescimento de 12% comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função da maior movimentação de produtos e de preços médios superiores. Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas corporativas, o EBITDA da Ultracargo foi de 45 milhões de reais no trimestre. Com a adição da nova capacidade de tancagem em Santos e Itaqui, a tendência é de resultados crescentes na Ultracargo. Passo agora para o slide número 7 para falar sobre a Extrafarma, onde no terceiro trimestre de 2019 a Extrafarma continuou o movimento de depuração observado no trimestre anterior e realizou o fechamento líquido de 10 lojas no período. Essa depuração reflete um maior rigor em relação às lojas com baixo desempenho. Com a maior seletividade na expansão da rede, o percentual de lojas maduras atingiu 51% no trimestre. A receita bruta cresceu 5% no trimestre, quando comparamos com o mesmo período do ano anterior. A recuperação do faturamento se deu pela estabilização do sistema de varejo e pelo maior percentual de lojas maduras. O EBITDA do trimestre foi negativo em 5 milhões de reais em função do ambiente competitivo, ainda pressionado, e do efeito da depuração de lojas, apesar do crescimento no faturamento e também da constituição de créditos tributários no período. Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas corporativas, o EBITDA da Extrafarma foi de 18 milhões de reais positivos no terceiro trimestre de 2019.
Nossos esforços para a otimização de capital de giro e a maior seletividade nos investimentos contribuíram para uma geração de caixa operacional positiva de 17 milhões de reais nesse trimestre, o primeiro de geração de caixa positiva desde a aquisição da Extrafarma. Em agosto, inauguramos o centro de distribuição em Guarulhos, que passa a atender as lojas na região da Grande São Paulo, contribuindo para uma melhora no nível de serviço e maior eficiência logística. Em setembro, lançamos os primeiros produtos da marca própria da Extrafarma, Be Better, que irá contribuir para a rentabilização e diferenciação da rede. Em adição, estamos implementando melhorias em nossa operação, que incluem promoções personalizadas, novo sistema de loja e melhores negociações de genéricos que devem contribuir com maiores vendas e resultados. Com as iniciativas em curso para aumentar a eficiência operacional e melhorar a rentabilidade da Extrafarma, a tendência é de manter uma melhora consistente nos resultados do próximo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando agora para o consolidado da Ultrapar, no slide número 8, onde o EBITDA consolidado totalizou 888 milhões de reais no trimestre, com um crescimento de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2018, em função do aumento do EBITDA em todos os negócios, exceto no Oxiteno. Se excluirmos o impacto do TAC adicional da Ultracargo, o EBITDA foi de 900 milhões de reais, um crescimento de 6%. Na comparação com o do segundo trimestre de 2019, o EBITDA cresceu 51%, impulsionado pelos resultados da Ipiranga, Oxiteno e Ultragaz, e pelo foco também de todos os negócios em controle de custos e despesas. No terceiro trimestre de 2019, o SG&A da Ultrapar reduziu-se em 1%, comparado com o mesmo período do ano anterior. Considerando os ajustes do IFRS 16, o EBITDA foi de 979 milhões de reais. O lucro líquido foi de 321 milhões de reais, praticamente estável em relação ao terceiro trimestre de 2018 e 153% superior ao segundo trimestre de 2019, devido principalmente ao aumento no EBITDA. O lucro líquido após ajustes do IFRS 16 totalizou 307 milhões de reais. Os investimentos acumulados no ano atingiram 1,1 bilhão de reais, 30% inferior ao mesmo período de 2018, reflexo da maior seletividade na alocação de capital. Com isso, a geração de caixa operacional após investimentos nos últimos 12 meses totalizou 1,8 bilhão de reais, praticamente o dobro do montante registrado no mesmo período de 2018. Passando agora para o slide seguinte, para falar sobre o nosso endividamento, a dívida líquida encerrou o trimestre em 8,6 bilhões de reais, um aumento de 482 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2019, em função principalmente do desembolso para pagamento dos dividendos, e da variação cambial da dívida em dólar no período. Com isso, a alavancagem ficou em 2,7 vezes, dívida líquida EBITDA, um ligeiro aumento em comparação ao trimestre anterior. Continuamos implementando nossa estratégia de liability management, alongando nosso perfil de dívida e mantendo o nosso custo médio bastante competitivo. Ao final do terceiro trimestre, nosso duration médio era de 5 anos e o nosso custo médio ponderado era de 99% do CDI. Dessa forma, eu encerro a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos vocês e eu e o Fred aqui estamos à disposição para as suas perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao Palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. O senhor Bruno Montanari, da Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, obrigado por pegar a pergunta. Aproveitar a presença do Fred. Fred, obrigado pela introdução, foi bastante útil para a gente. Pensando um pouco no portfólio do Ultra, e nessas mudanças que a gente deve ver
no setor de distribuição de combustível ao longo dos próximos anos, com a abertura do mercado de refino. Houve algum amadurecimento da companhia na maneira em que vocês gostariam de participar desse processo, eventualmente adquirindo uma refinaria, e queria entender como que ela se encaixaria hoje dentro da companhia, dado potencialmente algum tipo de limitação de alavancagem do tamanho do balanço, né? E a minha segunda pergunta é em relação à Ipiranga. A despeito aí de uma melhora das margens, bastante interessante até no trimestre, o volume continua pressionado, talvez eventualmente por conta dessas mudanças no mercado. Então, o que a companhia pode fazer no curto, médio prazo para crescer num mercado que está mais competitivo e desafiador? Muito obrigado. Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. A gente vê essa possível privatização, essa planejada privatização de ativos da Petrobras e Refino como um elemento que vai mexer significativamente na dinâmica do setor de downstream no Brasil. A gente pensa em Petrobras como uma empresa que tem praticamente toda a capacidade de refino no país, e com a responsabilidade de abastecer, de fazer o abastecimento do país como um todo, você tem um sistema nacional otimizado nacionalmente, não necessariamente otimizado regionalmente, né? Então, quando se pensa numa privatização, numa passagem a mãos privadas, né, de refinarias regionais, a gente vê uma oportunidade aí de adensamento de corredores logísticos junto com a própria refinaria e com o retail, né, com a distribuição, e inclusive com possíveis ganhos de eficiência nas próprias refinarias, passariam a ser utilizadas de per si, não mais parte de um sistema global. Ora, nós temos 3 empresas que estão nessa cadeia de valor, né? Nós temos a Ultracargo, temos a Ultragás e a Ipiranga, a maior delas, mas as 3 estão nessa cadeia de valor, né? Então, nós achamos que nós temos sim um papel a desempenhar nessa possível transformação do setor. Estamos olhando isso com bastante detalhe, bastante interesse, e a questão, dependendo evidentemente do valor, né, que venha a ser eventualmente investido, o estudo de alavancagem é alguma coisa que a gente vai tratar um pouco mais à frente, né? Nós estamos numa fase muito preliminar do processo ainda. Assim, não cremos que teríamos não seria impeditivo uma capacidade de, em um momento, eventualmente aumentar um pouco o endividamento, porque esses ativos eles trazem consigo já uma capacidade forte de geração de caixa e de EBITDA consigo, né? Então, preliminar um pouco para te dar uma resposta um pouco mais precisa, mas essa é um pouco da nossa visão estratégica, né? Sobre Ipiranga, o André complementa na sequência, mas só para dar uma visão, quer dizer, a tentativa realmente que a gente vem fazendo é de crescer direcionalmente crescer margens e crescer volume ao mesmo tempo. Como é que se faz isso? Basicamente ganhando competitividade, sendo mais rentável, sendo mais próximo à nossa rede, procurando fortalecer a nossa rede, inclusive, né? Quanto mais rentável a rede for, mais rentável também será a Ipiranga. Essa pilotagem essa linha tênue entre margem e market share é algo justamente que o Marcelo vem se debruçando com bastante atenção, procurando aprimorar a nossa capacidade de planejamento e de refinamento dessa gestão. Mas direcionalmente o que a gente busca é sem grandes solavancos, busca um crescimento aí gradual de margem, sem ceder ou até recuperando um pouquinho de market share. Mas André, se você quiser complementar, por favor. Não, apenas para complementar, de fato, a gente, olhando um pouco mais assim o curto prazo, a gente comentou, quando a gente fez o call do segundo trimestre, que isso tinha sido para nós um ponto fora da curva e que a gente via uma tendência de recuperação, tanto de volume quanto de market share na sequência, o que ocorreu, né? Claro que você não pode pegar um mês especificamente como base, mas o importante é a tendência, né? A gente tem trabalhado, como eu comentei no speech também, em melhorar a produtividade da nossa rede, né? O nosso throughput médio, a nossa galonagem, ela tem subido. Então, uma das iniciativas também de volume é trabalhar na qualidade da nossa rede, né? Melhorando, aumentando a qualidade da nossa rede.
mas, vamos dizer, dando a devida importância da escala, a escala é muito importante para a gente melhorar a rentabilidade do negócio, tanto do ponto de vista de excelência operacional e do ponto de vista de vamos dizer, estrutura de custos. Então, assim, o mercado, de fato, como você falou, está muito competitivo, mas a gente está muito confiante de que a nossa competitividade vem melhorando de maneira importante aí nesses últimos 12, 18 meses, né? E com isso, isso vai viabilizar a nossa melhora também no volume, sem, obviamente, abrir mão de margem, abrir mão de rentabilidade, como a gente demonstrou aí nesse trimestre. Excelente, muito obrigado. O senhor André Rachem, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. Fred, André, obrigado pela pergunta. Pensando no portfólio da Ultra como um todo, como você mencionou, a compra da refinaria teria muita sinergia com uma Ultragás, com uma Ultracargo, com uma Ipiranga. Nesse contexto, como você poderia imaginar a Oxiteno e a Extra Farma? Você acha que pensar no portfólio como um todo e as empresas atuais, haveria espaço para talvez um investimento na frente ou dessas duas unidades que terão menos sinergia com o resto do grupo nesse novo direcional de refinaria ou de fazer um move downstream? E minha segunda dúvida, também pensando em futuro, em estratégia, quando a gente olha o business de conveniência, você tem uma diferença bem grande entre os três principais players. Você tem um deles fazendo uma parceria com um player internacional, o outro buscando uma parceria com um player doméstico, e você seguindo a ideia, o caminho de fazer o modelo sozinho. Você poderia comentar um pouco mais como vocês veem o futuro dessa divisão, como vocês veem a MPM indo para frente? Obrigado. Obrigado, André. De fato, a gente vê, provavelmente, se tivermos sucesso, né, se nós de fato confirmarmos essa visão sobre essa evolução da cadeia downstream, nossa visão seria de aportar, né, alocar capital de maneira mais importante nesse setor. Tá? Vamos lembrar o seguinte, a Oxiteno está saindo de um ciclo forte de investimentos, que ainda não gerou os resultados, né? Nós ainda temos, como eu falei, a operação americana ainda tem aí muito a melhorar, né? Então, nós não temos assim uma necessidade de um outro ciclo de investimento no curto e médio prazo para a Oxiteno. Então, deveremos ter uma redução do nível de CAPEX, já está acontecendo, inclusive, com o fim do projeto dos Estados Unidos. Então, a gente não vê no caso da Oxiteno e também não vê no caso da Extra Farma, né, que é um caso um pouco diferente, mas está saindo não de um grande investimento, mas de um turnaround efetivamente, né, de uma mudança forte na estratégia de crescimento. Eu não vejo assim uma alocação de capital muito importante para esses dois negócios no curto prazo. Acho que a gente deve se concentrar realmente nessa oportunidade que vem a surgir aí em torno do nosso tripé aí, estratégico. Tá? Questão de investimento ou desinvestimento é uma questão muito de capacidade de geração de valor, reconhecimento de valor, né? Não é para nós um objetivo em si, é muito mais uma questão de oportunidade de captura de valor. Nós temos a nossa visão e sempre estaremos analisando alternativas, né? No caso da MPM, nosso caminho ele é orgânico, sempre foi orgânico, né? Eu não descartaria a possibilidade de a gente ter uma parceria no futuro em termos de MPM, mas não é uma coisa que nós estejamos perseguindo por definição, ou achemos que seja necessário para o nosso caminho. A diferença, eu acho, assim, sem querer de maneira nenhuma ser prepotente, mas é que nós estamos um pouco à frente, na verdade, das nossas concorrentes de conveniência. A MPM tem uma estrutura bastante avançada, né, 2.500 lojas, até mais do que isso, 2.600 pelo Brasil afora, é um franchise bastante maduro já, e a gente vê, sob nossa gestão, um futuro bem promissor, né? Então, a questão de ter ou não parceria passa a ser até uma opcionalidade estratégica que a gente pode avaliar no futuro. Não é uma coisa dogmática, mas a gente, acho que pelo que foi construído pela Ipiranga nesses últimos muitos anos, nós temos aí uma condição de tocar esse negócio sozinhos, sem necessariamente passar por uma parceria, né? Como eu falei na minha introdução,
essa gestão dedicada hoje, né, liderada aí por um executivo do ramo, né, que é o Marcelo Farrell, na Ipiranga, cheio de Marcelo na Ipiranga, né? Mas tem dado uma dinâmica bem diferente ao negócio e, como eu falei, tem um cauteloso otimismo aí com essa perspectiva. Só para comentar sobre a MPM, André, o Fred comentou o fato dela estar sendo gerida como um business unit. De fato, assim, de fora parece apenas um statement, mas de fato mudou muito a nossa capacidade de enxergar o potencial desse negócio, inclusive as alternativas dentro do modelo de negócio, de outros modelos de negócio, como por exemplo eu comentei no speech, a gestão de algumas lojas por nós mesmos, ou nós operando algumas lojas, trazer alguns masters, como se fossem master franqueados, para gerirem mais franquias que não necessariamente são geridas pelo operador do posto. Então esses modelos estão nos abrindo uma perspectiva muito positiva. O reconhecimento em todas as pesquisas que a gente faz da marca MPM como conveniência, ele é absoluto, né? E a gente acredita que a gente vai conseguir extrair mais valor desse negócio. Como o Fred colocou, a gente está cautelosamente otimista em relação a esse negócio de conveniência. Eu diria que mais otimista do que cauteloso, do seu ponto de vista. Acho que tem muitas boas perspectivas para esse negócio para frente, e a parceria poderia ser uma alternativa, mas é algo que a gente, obviamente, não persegue de forma proativa. Perfeito, muito claro. Obrigado. O senhor Vicente Faranga, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. André, obrigado pelo call. Eu tinha duas perguntas, basicamente. Primeiro, vocês têm, está bem claro que vocês estão focando muito em eficiência e corte de custo. E como vocês disseram no release, se já é possível ver alguns resultados se materializando. Olhando para frente, assim, qual convicção que vocês têm que tem mais coisa para fazer e se existe como quantificar isso em quais áreas especificamente? Em relação à Ultragaz, minha segunda pergunta, a gente já vê alguns players importando GLP da Bolívia. Vocês acham que esse potencial sourcing aí de GLP lá de fora, em grandes escalas, permitiria vocês a conseguir ter ganhos de margem aí em alguns períodos? Obrigado. Oi, Vicente. Aqui é o André Pires. Em relação à eficiência e corte de custos, sim, a gente tem boas perspectivas de que isso continue, vamos dizer, nós estamos no início do processo, né? Então, só no caso da Ipiranga, o trabalho está sendo feito não só do ponto de vista de redução de custos, mas principalmente de eficiência logística, otimização de rotas, custos de servir os nossos clientes. A gente acredita aí que no período de 12 a 18 meses tem uma oportunidade entre 150 e 200 milhões de reais. Então, assim, esse trabalho está só no início. A Ipiranga está se dedicando muito a isso e tem, como eu falei, grandes oportunidades lá. O mesmo dá para se dizer em relação ao Oxiteno. O Oxiteno também está fazendo um trabalho grande aí de otimização. Ele está mais no início do que o trabalho da Ipiranga, mas também tem grandes oportunidades em relação ao Oxiteno. Tá. Sobre o gás, passo para o Fred aqui e a importação de GLP. No nosso caso, do ponto de vista da nossa infraestrutura logística, Bolívia não faz ainda muito sentido. A gente tem feito um pouco de importação da Argentina, na verdade. Eu diria que em escala bastante limitada. É uma experiência nova, a gente tem usado aí alguns gases especiais. Mas assim, acho que a grande fronteira aí vai se abrir quando houver aí a privatização da infraestrutura da Petrobras, né? Então essa é um pouco a visão. Perfeito. André, você falou você chegou a quantificar, eu perdi o quanto que vocês estimam que vocês podem ter de corte de custo na Ipiranga, perdão. 150 a 200 milhões de oportunidade entre corte de custo e otimização, principalmente na parte de logística. Perfeito. Obrigado, André.
O senhor Gabriel Barra, do Banco UBS, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Frederico, André, obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas de Ultragás. A primeira, em relação, até o Frederico comentou isso, teve uma redução de preço no GLP bem relevante nesse trimestre, e acabou que o preço do GLP para o consumidor acho que não caiu tanto quanto o preço da Petro. O que eu queria entender em relação a isso é como que a gente pode ver essa margem para frente, se realmente essa margem pode ser sustentável ou se realmente for pontual nesse trimestre. Segundo ponto, a Petrobras hoje até soltou um fato relevante falando sobre a proposta final sobre a Liquigás, e dentro desse consórcio tem dois players relevantes no mercado de envasado. Juntando com essa venda da Liquigás, a parte do novo mercado de gás, toda essa proposta nova de mudança no mercado de gás no Brasil, eu queria entender de vocês como que vocês veem o mercado daqui para frente, em termos de oportunidade, até em relação aos riscos para o business. Obrigado. Oi, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Em relação ao movimento de preço agora no terceiro TRI, a queda significativa de preço foi no granel, né? Ela foi mínima no P13, ou seja, e a importância dessa queda foi muito mais no fechamento do gap entre o preço do granel e o preço do P13 do que a queda do preço em si. Então isso dá mais competitividade para as operações de granel, sejam industriais, mas principalmente na nossa estratégia de SMB, né, Small and Medium Businesses. Então, a queda do preço permite uma maior competitividade no granel, permite, consequentemente, melhor volume, né, e por isso a rentabilidade do negócio fica melhor. A gente concorda e acha que esse nível de resultado da Ultragaz ele é sustentável. E, de novo, é algo que a gente comentou muito no primeiro semestre, que a gente teve 2 trimestres bastante atípicos, né, com falta de produto, né, em alguns pontos de coleta de GLP, principalmente nos mercados onde a gente tem mais participação. Algumas provisões também tiveram nesses primeiros trimestres, primeiro e segundo trimestres, e, portanto, a gente já lá no segundo trimestre tinha comentado que a gente estava vendo uma recuperação importante, voltando para os níveis históricos da Ultragaz, nesse caso até acima, vamos dizer, melhor resultado da história da Ultragaz trimestral. E tem também uma sazonalidade, né? Vocês sabem que o terceiro trimestre normalmente é o melhor trimestre do ano para a Ultragaz, mas assim, a gente acha que a rentabilidade que a gente apresentou nesse trimestre, ela é sim sustentável. Sobre Liquigás, o Fred vai comentar aqui. Assim, o preço, para ser bem franco, anunciado ontem, né, me surpreendeu, assim, alto, né? Evidentemente, se nós achássemos que esse valor existia, nós teríamos tentado lutar por ele. Agora, eu vejo de maneira positiva esse movimento, porque acionista da qualidade de uma Itaúsa, né, entrando no mercado, acaba elevando aí, ajudando a elevar o nível, né, da competição no sentido de qualidade, no sentido de busca de rentabilidade de longo prazo, né, práticas de governança, enfim. No final das contas, eu acho que é um movimento bom para o mercado e a Ultragaz vai procurar, talvez mais desafiada ainda, mas vai procurar manter seu papel de liderança. Né? Liderança, como eu falei, não só de tamanho, mas liderança de criatividade, de inovação, excelência operacional, proximidade aos clientes, né? Então, mais desafio comercial, por assim dizer, de competição, mas por outro lado também um ambiente competitivo talvez mais saudável, é o que a gente vê nesse anúncio aí. Em geral, eu diria positivo, mais positivo que negativo para a gente. Ok, pessoal, obrigado. O senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, bom dia, Frederico, bom dia, André, bom dia a todos. Eu queria focar na Ipiranga 2 pontos em específico. O primeiro é com relação à base de postos, né? Nós vimos ao longo desse ano, e já discutimos até nos outros calls, uma redução dos postos ativos líquidos, né? Nesse TRI nós vimos uma redução de 35 unidades. Eu queria, como de praxe, saber se vocês conseguem abrir para a gente como é que foi a perda bruta e a adição bruta, mais para a gente entender a velocidade da rotação da base.
Mas mais do que isso, eu queria entender se vocês acreditam que a gente já pode estar, em que ponto nesse ciclo de depuração e ajuste da base de postos na Ipiranga vocês acreditam que estão? Se a gente deveria imaginar, e obviamente combinado com esse CAPEX bastante baixo, né, para níveis históricos que a Ipiranga vem executando esse ano, se vocês acreditam que a gente já pode estar num ciclo de reversão. Em outras palavras, vocês acreditam que o retorno, né, marginal dos postos para converter ele já pode estar mais adequado, e aí obviamente a margem boa da Ipiranga Nutri talvez dê essa sugestão. Enfim, queria entender como é que vocês enxergam isso com relação a voltar a crescer a base de postos em algum momento e em que momento. E a segunda pergunta na Ipiranga com relação vocês falaram bastante aí do ânimo com relação à história da loja de conveniência. Eu queria, na verdade, ouvir um pouco de vocês. Vocês trazem alguns dados sempre muito interessantes com relação à penetração do Abastece Aí, do quilômetros de vantagem, mas para nós ainda tem sido muito difícil entender a capacidade que vocês ou os revendedores têm de monetizar, né, essa altíssima penetração do uso de, por exemplo, esses dois programas, e poderia falar de outros, né? Aí eu queria entender, eu falo monetizar no aspecto de captura de margem, né, captura de rentabilidade. Queria entender como é que vocês enxergam isso e aonde, se estão monetizando ou já estão monetizando, como é que a gente deveria interpretar isso dentro das margens da Ipiranga. E se eu puder fazer um follow-up, na verdade, da pergunta anterior, só para entender, esse efeito paraquedas que aparentemente aconteceu na Ultragás, quando a gente viu o preço, né, da Petrobras, do granel, se ajustando, né, agora que os preços não estão mais artificialmente controlados, dá a impressão, de fato, que houve um alargamento dos spreads para a Ultragás. Só para reiterar a pergunta, na verdade, vocês entendem que isso não aconteceu de forma momentânea, que isso aí é sustentável. Só para ficar claro. Muito obrigado. Vamos lá, Tiago. Eu vou tentar aqui endereçar suas questões uma a uma. Começando sobre base de postos, no terceiro trimestre a gente teve 85 aberturas e 120 fechamentos, dando aí o fechamento líquido aí de 35. Né? Esse trabalho, ele é um trabalho que continua sendo feito e está chegando no final do nosso ponto de vista, de adequação do perfil da nossa rede, né? Busca de melhorar, de fazer uma melhora no nossa galonagem média, no nosso throughput, e também focar vamos dizer, na redução do backlog de postos já contratados, mas ainda não inaugurados. Vocês devem se lembrar que no início de 2018, esse número era algo em torno de 500, um pouquinho acima de 500. Esse backlog hoje já está em 230. Né? Então, tem um trabalho aí, por um lado, de adequação do perfil da rede, por outro lado, do foco na inauguração de postos que estão nesse backlog. Sobre CAPEX, se você for analisar a comparação desse CAPEX do que era, sei lá, 4, 5 anos atrás, ele não está tão abaixo ou não está abaixo quando você assume que a gente tem hoje já uma parcela importante do nosso trabalho de embandeiramento baseado em bonificação postecipada. Né? Lembra que no passado, 4, 5 anos atrás, quase 90% ou quase 100% era bonificação antecipada e hoje a gente fez um movimento, o mercado na verdade está fazendo um movimento também, mas a gente fez um movimento na medida do possível, migrando mais para a bonificação postecipada. Então, quando você ajusta esses números, você vê que o nosso nível de CAPEX está em linha com os níveis históricos. Claro que ele é sempre adaptado à realidade de mercado, né, ao nível de rentabilidade e de crescimento do mercado. Então, assim, na nossa visão, o trabalho que a gente está fazendo de adequação da alocação de capital, ele tem como objetivo, obviamente, vamos dizer, adequar o capital empregado no negócio para melhorar o nosso retorno sobre capital investido, no nosso ROIC, que está revertendo, né? Então vocês veem que na Ipiranga nós estamos com o ROIC aí se aproximando de 12%, ultrapassando 12%, e por outro lado, sem abrir mão das oportunidades de crescimento, né?
Então, acho que vamos dizer, esse é o ponto em relação à parte do CAPEX. Sobre os nossas iniciativas digitais, né, o quilômetros de vantagem e o Abastece Aí, claramente essa é uma diferenciação que cada vez mais, do nosso ponto de vista, atrai para os nossos postos um número maior de clientes que veem essas iniciativas como uma conveniência muito significativa para eles, né? Isso tem, vamos dizer, por um lado, uma capacidade de aumentar o volume e também tem, por outro lado, uma capacidade de aumentar a fidelização. A dificuldade de você monetizar ou claramente visualizar vamos dizer, o valor que isso traz, a gente está trabalhando e eu acredito que em breve a gente vai ter capacidade de demonstrar isso com mais clareza, mas isso é um processo que está em andamento. O que eu posso dizer para vocês é que essas iniciativas elas estão, vamos dizer, cada vez mais tomando tempo, dedicação e energia nossa, e a gente acredita que isso está se transformando efetivamente quase como um negócio em si, né? Pela penetração, pela frequência de utilização da plataforma. Dos 32 milhões de participantes do quilômetro de vantagem, pelo menos 10 milhões utilizam a plataforma numa base mensal. Tem 155 parceiros. Tem um volume aí nos últimos 12 meses de 600 milhões de reais de transações realizadas na plataforma entre resgate de pontos e resgate de prêmios também. E o Abastece Aí, que é linkado no quilômetro de vantagem, ele hoje já é responsável por mais ou menos 10% dos abastecimentos de ciclo Otto. Quando você faz essa conta, isso está crescendo, né? Mas se você faz essa conta e anualiza, nós estamos falando aí mais ou menos 3,5 a 4 bilhões de reais que passam nessa plataforma de pagamentos numa base anualizada. Então, isso está ganhando tração, está ganhando frequência, está ganhando volume e claramente a gente cada vez vê isso como uma iniciativa fundamental para a Ipiranga, mas também como um negócio que está cada vez mais florescendo, vamos chamar assim. Sobre a pergunta da Ultragás, só para deixar claro, a gente não tem efeito paraquedas, tá? Basicamente o que ocorreu, de novo, foi com a queda de preço do granel, principalmente, a queda do P3 foi pequena, esse fechamento de spread, esse fechamento de gap, vamos chamar assim, permitiu o aumento da competitividade do granel, consequentemente a nossa margem melhorou. E a gente acredita que isso é sim sustentável, né? E até o Fred comentou quando ele fez a introdução, existe uma expectativa que esse gap que existia, né, entre o P13 e o granel, hoje que está em 3%, no passado foi 30%, 40%, 50% em alguns momentos, ele deve fechar, deve se aproximar de zero. Isso tende vamos dizer, melhorar a nossa rentabilidade. Não vamos esquecer que quando a gente vê a posição da Ultragás, nós somos hoje o maior distribuidor de GLP no país, mas a gente é substancialmente maior na parte do granel proporcionalmente do que no P13. Então, vamos dizer, a nossa presença no granel, ela é uma presença, eu diria, bastante importante. Nós lideramos as iniciativas de criação de alternativas, especialmente para negócios médios e pequenos. A gente tem uma vanguarda, vamos dizer, nesse tipo de segmento. A Ultragás consistentemente traz novos produtos e novos usos, novas utilizações para o GLP granel, e obviamente, o segmento que tem uma margem muito boa, né? Então só para fazer um resumo, a gente acredita que esse movimento de fechamento de gap é um movimento, vamos dizer, importante, consistente, e, portanto, a nossa melhora de margem é uma melhora de margem também consistente, ela não é eventual, não. Obrigado, André, muito claro. O senhor Christian Aldi, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado, Fred e André, parabéns com os resultados, essa contínua melhora dos resultados. Fred, eu queria perguntar a sua opinião, quando você analisa essas oportunidades de refinaria, ou as oportunidades desse mercado de gás natural que está mudando cada vez mais no Brasil,
entre elas, o que é mais atrativo, meramente do ponto de vista de retorno no capital, que eu sei que é uma métrica muito importante para vocês, dado que você pode ver até agora com essas oportunidades, qual que te oferece melhores retornos. Daí, André, eu queria tocar um pouco em Ipiranga. Vocês continuaram a recuperar market share. Dá para você expandir um pouco como que isso está acontecendo, de bandeira branca, de outros competidores grandes, só para dar um pouco de cola de como como vocês estão conseguindo recuperar esse market share e essa mágica de como vocês estão conseguindo fazer isso e ao mesmo tempo expandir margem. E por último, do lado de alocação de capital, a que nível de alavancagem o net debt to EBITDA vocês gostariam de chegar e até quando? E o ROCE, vocês esperam uma melhora? Você já mencionou, André, uma melhora em Ipiranga, mas como está o outlook de vocês de melhoria de ROCE para os outros businesses? Obrigado. Bom dia, Christian. A questão das refinarias, ela está muito mais próxima e muito mais clara do que a questão do gás natural. Então, eu diria que é muito difícil responder a tua pergunta de maneira objetiva, né? Quando você não tem uma clareza sobre as duas situações, né? No caso da refinaria, acho que as coisas estão bastante claras, né? E é fácil de você modelar. Nós temos que aguardar, porém, nós estamos tentando nos aprofundar no entendimento da cadeia de gás natural, mas eu acho que esse negócio vai acontecer um pouco mais à frente e acho que muita coisa pode mudar ainda, né? No caso da refinaria, a Petrobras tem uma obrigação de vender 50% da sua capacidade, obrigação que ela assumiu com o CAD. Então, é um processo, eu diria, imediato e acho que tudo indica que irreversível, né? Gás natural, acho que tem muita coisa, muitas peças móveis ainda, né? Então, nós estamos um pouco nesse estágio, estudando com profundidade um e começando a estudar o outro, com um pouco mais de tempo. Bom, Christian, acho que a sua pergunta foi sobre market share na Ipiranga, né, e a sustentabilidade dessa recuperação. Acho que eu comentei já um pouco, acho que a gente vem trabalhando, acho que foi feito um trabalho grande de foco no relacionamento com os nossos revendedores. Eu acho que esse trabalho, assim, substancialmente, ele está concluído. Obviamente, a dinâmica de mercado continua com muita competição, mas a Ipiranga tem sido competitiva e acho que a gente consegue demonstrar isso pela melhora de volume, pela melhora de participação de mercado. A questão de fazer isso com rentabilidade é o foco na excelência operacional, é o foco em trabalhar com uma visão de, maximizar o relacionamento com cada tipo de cliente que a gente tem, né? A Ipiranga vem trabalhando desde os últimos 12, 18 meses no modelo mais quantitativo de precificação, que nós acreditamos tem ajudado bastante essa recuperação de margem. Então isso está dando frutos. E como eu falei, o trabalho de excelência operacional e foco em custos. O seu terceiro ponto é que eu não me lembro, se você puder repetir. A alavancagem. A alavancagem. Eu lembro mais do lado. A alavancagem, assim, nós não temos uma meta de alavancagem. Eu acho que para a realidade atual, nós tínhamos uma expectativa desse número estar mais próximo de 2,5 ou 2, mas o fato é que o crescimento de EBITDA, especialmente no primeiro semestre desse ano, veio um pouco abaixo do que a gente esperava. Agora, talvez menos importante do que isso é o trabalho todo que tem sido feito de liability management, né? A gente vem aí ao longo dos últimos anos aumentando o nosso prazo médio, né? O nosso duration saiu de 2 e pouco para 5 anos nesses últimos 4 anos. O nosso custo médio ponderado de dívida é bastante, competitivo, bastante interessante, 99% do CDI. Portanto, a gente mantém hoje um nível alto de caixa, porque o custo de carregamento desse caixa ele é muito baixo. Então, o trabalho tem sido feito de forma a adequar
vamos dizer, a nossa estrutura de capital para a oportunidade de crescimento que vem a aparecer, né? A gente vê hoje, vamos dizer, o nosso nível de alavancagem como adequado à realidade do mercado. A tendência, eu diria, para os próximos 12 meses é de redução dessa alavancagem, né? Claramente é de redução dessa alavancagem e obviamente, permitindo que a gente, vamos dizer, aproveite aí as oportunidades de crescimento que vão aparecer nesses próximos meses aí. Tá, obrigado, André. A última pergunta era relacionada a retorno no capital investido, que vocês vêm de um histórico que era muito positivo, de uma contínua melhora anual no teu ROS, e você mencionou como o Ipiranga já está num nível de 12%. É possível dar um pouco de cor de como está o ROS nos outros setores, ou a expectativa que esse ROS vai continuar a melhorar para esse ano e para o ano que vem? A gente está vendo, Cristian, uma reversão na tendência de queda na verdade, está recuperando agora em 2019, especialmente na Ipiranga, mas também na Ultrapar, no consolidado, está voltando próximo aos níveis de 10%, 2 dígitos. Se você olhar um negócio como, por exemplo, a Ultragaz tem um ROIC aí próximo de 18%, e tudo isso está sendo obtido, né, com foco grande em alocação de capital, o emprego do capital no negócio. A gente tem trabalhado também muito na otimização do capital de giro. Eu comentei também no meu speech, só de geração de fluxo de caixa operacional nesses últimos 12 meses, né, no last 12 months, foi o dobro do que o mesmo período de 2018, né, foi para 1,8 bilhões. Então, assim, tem um trabalho bastante, eu diria, coordenado, né, de foco em, vamos dizer, alocação de capital, de foco em otimização de capital de giro, né, e com isso a gente está aí trabalhando em níveis de, vamos dizer, de ROIC voltando próximo ao que a gente estava aí há 5, 6 anos atrás. Ok, obrigado, Fred, André. O senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Fred e André. Obrigado pelas perguntas. Eu queria, se me permitir, focar um pouco mais no resultado do trimestre, de fato. Na Ipiranga, é uma pergunta bem simples, na verdade. Eu queria entender essa expansão de margem, sobretudo na comparação tri a tri, mas me parece que ela é em grande parte explicada por uma redução da despesa de vendas, da ordem de R$18 por metro cúbico, ao passo que a expansão da margem bruta é uma parte, na verdade, muito pequena. Positiva, da ordem de R$3 por metro cúbico, mas, assim, claramente a maior parte veio da despesa de vendas. Então, dentro da despesa de vendas, me parece que PDD era um tema maior, talvez até para além da Ipiranga, porque no consolidado foi uma reversão como um todo, me parece, de 38 milhões de reais. Então, se puder discutir um pouco esse tema de PDD, enfim, despesa de vendas e o que explica de fato a expansão de margem, eu agradeço. A segunda pergunta é sobre a geração de caixa, porque apesar de ter sido um trimestre bastante mais forte, com contenção dos investimentos, claramente um foco em melhoria, né, melhor alocação do capital investido da empresa, a dívida financeira subiu no período. Eu não sei se é algum efeito de marcação de câmbio e derivativos, ou se de fato é um efeito de caixa mesmo operacional. Se vocês pudessem explorar também dinâmica de caixa e por que a dívida subiu. Por fim, se me permitir um follow-up rápido, eu não peguei o número da depuração de postos. Obrigado. Oi, Regis, vamos lá. Bom, falando especificamente no resultado da Ipiranga, no trimestre, é uma combinação, né? Primeiro, você teve um volume melhor no ciclo Otto, né? Trimestre a trimestre, então isso dá uma alavancagem operacional melhor e uma diluição de custos melhor também. Efetivamente, a reversão de PDD, no caso da Ipiranga, foi de 20 milhões de reais, e é só isso. A gente
destaca o número porque é um número importante, mas obviamente a gente não considera esse número, pelo menos gerencialmente, vamos dizer assim, como não recorrente, porque a gente tem tido variações nestas provisões ao longo dos últimos trimestres, isso inclusive é feito contabilmente mensalmente, de acordo com a avaliação da qualidade da carteira dos clientes, da carteira de clientes e da carteira de crédito. Então, assim, ele é uma reversão de provisão, mas ele é uma reversão de provisão porque a carteira de clientes vem melhorando, né? A qualidade de crédito desses clientes vem melhorando. Então, assim, se você olhar, eu não consigo fazer a conta agora, esses 20 milhões por metro cúbico, eu não sei se isso é importante, talvez R$2, R$3, ou R$3, né? Então, estão me dizendo aqui. Então, não acho que é isso que explica o resultado, tá? Então, aí, acho que o que explica o resultado é, de fato, uma melhora consistente nas margens da Ipiranga, né? Uma melhora de volume, é uma melhora de margem também. E aí tem o PDD é uma parte, mas você tem também todo o trabalho de foco em redução de custos, né? E o trabalho, como eu comentei, vamos dizer, de precificação, usando modelos mais quantitativos, né? Então, é um pouco isso aí. Sua segunda pergunta, me lembra agora. Bom, você perguntou da depuração, eu te faço o número aqui, mas tem uma segunda pergunta, pelo que eu me lembro. Tinha pergunta sobre a dívida. Ah, tá, a dívida eu já te falo. Então, a depuração é o seguinte, repetindo aqui, no terceiro trimestre de 2019 foram 85 aberturas, 120 fechamentos, portanto, um número líquido de menos 35, tá? Isso dá um churn aí de em torno de 2% da base. Um pouco menos de 2, 1,7. Sobre a dívida, de fato, vamos dizer, para você poder fazer a conciliação entre a alavancagem ou a evolução da dívida líquida especificamente e o fluxo de caixa, é que parte desse aumento da dívida líquida veio pela atualização da parcela em dólar da dívida. A gente tem bonds emitidos, onde a gente faz um hedge, tanto de fluxo de caixa, quanto um hedge para evitar o impacto da volatilidade da variação cambial no resultado, no P&L, vamos dizer, na DRE, mas patrimonialmente a dívida sempre flutua, né? Não tem um hedge de patrimônio. Patrimonialmente ela flutua vis-à-vis a flutuação do dólar real, ou seja, não tem efeito caixa, é um efeito só patrimonial, e aí se você não tivesse esse efeito, essa alavancagem estaria provavelmente um pouco menor. Mas todo o trabalho que a gente faz de hedge, ele sempre visa o fluxo de caixa, sempre visa o caixa, sempre visa a volatilidade no resultado financeiro. Tem um pedaço que não é hedgeado, porque a gente tem um certo hedge natural pelas operações internacionais, principalmente exportações do oxiteno, mas substancialmente 90% da nossa dívida em dólar é hedgeada. Agora, ela é hedgeada no fluxo de caixa, mas patrimonialmente a dívida aumenta ou diminui o valor dela de acordo com a situação do câmbio. Mas não tem efeito caixa, isso é importante. Obrigado, André. Se me permitir só um follow-up ainda no tema da despesa de vendas, eu estou entendendo da tua resposta, então, que, bom, se o PDD, 20 milhões de reais, dá algo como R$4 por metro cúbico dos 18, né? Portanto, a maior parte da redução da despesa de vendas, eu estou entendendo, é redução de custo de fato. Eu queria só fazer uma provocação nesse sentido, se me permitir, porque o número desse TRI, na contabilidade antiga, tá, foi algo como R$44 por metro cúbico, e olhando para o histórico, ele nunca é assim, abaixo de 50. Então, mesmo que eu volte o 44, se eu volte sobre o 44 o PDD de 4, ainda estaríamos um pouquinho abaixo, né? E o número mais constante, assim, mais frequente na média histórica, me parece mais em torno de 50 e pouco, 55. Queria só entender se o meu entendimento está correto, se eles de fato conseguiram ter um corte tão substancial de despesa de vendas mesmo, e se tem alguma razão específica para isso. Oi, Regis. Olha, eu acho que o melhor mesmo depois offline você conversa com o pessoal do RI para eles conciliarem essa conta aí para você. Assim, do nosso ponto de vista, a gente de fato tem trabalhado o nível de despesas melhor. Em comparação ao segundo trimestre, por exemplo, teve
um aumento de volume, portanto, uma diluição maior de custos e, portanto, também melhora o número por causa disso. No segundo TRI tivemos um aumento de provisão, né? E nesse TRI a gente teve uma reversão. Então, a gente teve um vento contra no primeiro TRI e tivemos um vento a favor nesse TRI. Então, talvez valha a pena expurgar esses números, apesar de a gente sempre achar que, de novo, essas provisões, esses aumentos e reduções, eles são parte do negócio. Mas acho que o melhor é fazer uma conciliação com a RI, mas, assim, conceitualmente, a gente entende que a gente está trabalhando com um nível de despesa unitária, né, por metro cúbico mais baixo do que a gente estava no passado, claramente. Tá bom. Obrigado, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André Pires para últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações. Ok, obrigado, pessoal. Então, espero vocês no nosso call de resultados em fevereiro de 2020. Como o Fred falou, no dia 5 de março a gente vai ter o nosso Ultra Day. Obrigado, bom dia a todos.